Oi, gente, eu sou a Fernanda da Telemia Tigela. Já quero pedir desculpa para vocês pela minha voz. Tô atacada da asma, então tá um pouquinho difícil para fazer a locução desse vídeo, mas vamos lá porque vocês merecem. A aula de hoje é super multiuso. Eu vou te ensinar a fazer essa necessaire que pode ser transformada numa bolsinha. Eu vou costurar ela em sintético com e sem aplicação de forro para vocês verem como é fácil, mas vocês podem tranquilamente utilizar exatamente o mesmo molde para transformar essa bolsinha, aliás, produzir essa bolsinha em tecido. Eu dei uma adiantada nessa aula porque ela é perfeita para ser vendida agora para o carnaval, muito facinha e rápida de fazer. E o molde da bolsa é gratuito e o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você fazer o download. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, já se inscreve agora, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e, claro, já deixa uma curtida e um comentário aqui no vídeo. E se você gostar muito do meu jeito de ensinar, dos meus moldes, eu te convido, vem ser um membro assinante aqui do canal, vem ser uma tigelinha. As tigelinhas pagam uma mensalidade bem baixinha, mas elas têm acesso a todos os conteúdos gratuitos antes de todo mundo, ou seja, esse vídeo que você está vendo agora, as minhas tigelinhas já receberam antecipadamente. E além disso, em algumas aulas eu libero moldes extras, exclusivos e gratuitos para elas. Aliás, já que essa é a primeira aula gratuita que eu libero agora em 2026, as minhas tigelinhas vão receber presente. Então, além desse molde aqui, que é o molde do tamanho bolsa, que é gratuito, todo mundo vai receber, as tigelinhas vão receber esse kit incrível com os moldes em 4 tamanhos diferentes. Então, além do tamanho bolsa, elas vão receber outros 3 tamanhos perfeitos para porta-moeda e necessaire. Se você já é uma tigelinha, o link para você fazer o download do teu molde tá na aba Posts. É só você passar lá, clicar e fazer o download. Se você ainda não é uma tigelinha e quer saber mais como se tornar uma, dá uma olhada nas informações que eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo. E se você não quer se tornar uma tigelinha, mas quer garantir esse kit de moldes completo, eu vou liberar ele para venda lá na minha loja virtual. O link também está aqui na descrição do vídeo. Ou seja, tem molde para todo mundo. Tem molde gratuito liberado para todo mundo, tem o kit completo para as minhas tigelinhas que já está liberado, e para quem não tem como se tornar uma tigelinha, mas quiser garantir o kit de moldes, é só passar lá na minha loja e fazer a compra deles. Mas bora lá, vamos para a aula? Na primeira parte da aula eu vou te ensinar a fazer a versão da bolsa com forro, e lá no final da aula eu te ensino a fazer a versão em silicone, te explicando ali quais são as diferenças entre as duas técnicas. Então bora lá, a primeira etapa, obviamente, é você pegar o molde, seja o gratuito ou seja o comprado. Recomendo que você imprima ele num papel mais grossinho para ele ter mais durabilidade, e cuide para imprimir em escala tamanho real ou 100%. No próprio molde vai ter um monte de informações, é importante que você leia direitinho, antes de sair riscando e cortando os teus materiais. Se você teve acesso ao kit em 4 tamanhos, já imprime, já separa eles bonitinhos, mini com mini, pequeno com pequeno, médio com médio e bolsa com bolsa, para depois não trocar. Para reduzir o custo de quem tem que mandar imprimir os moldes fora, porque não tem impressora, eu dividi os moldes maiores desse jeitinho aqui. Então vocês têm que reparar aqui nessas duas marcações de dobra e também nessa marcação central aqui, que vai ser um quadradinho roxo localizado na base, na parte de baixo e no centro do molde. Na hora de riscar e cortar os teus materiais, você não só vai ter que espelhar esse molde na horizontal, como vai ter que espelhar ele também na vertical. Então, a primeira coisa é posiciona o teu molde lá no teu material e risca toda a volta. Depois de ter riscado, você vai espelhar ele na horizontal, então joga o teu molde desse jeitinho, completa o risco para o outro lado, então metade do teu molde vai estar pronto. Aí você espelha ele na vertical, novamente risca ele bonitinho e espelha de novo na horizontal, fechando então os 4 quadrantes, os 4 cantos do teu molde. Esse quadradinho roxo é sempre o centro, então é em volta desse quadradinho aqui que você vai girar o teu molde, e sempre alinhando as dobras tanto na vertical quanto na horizontal. E óbvio, sempre cuidando com os alinhamentos, riscando todo mundo bem bonitinho, para só depois vir e cortar o teu material. Caso você prefira, pode imprimir 4 vezes esse molde, colar, e aí você vai ter um molde completinho e inteiro. O molde do canal do zíper também foi dividido para economizar papel, mas é mais simples porque ele está só cortado pela metade. Então, na hora de cortar o teu material, você pode simplesmente dobrar ele e aí riscar e cortar dessa forma aqui, fazendo ali o encaixe da dobra, encostar na modelagem ali onde está dizendo dobra, ou então risca ali metade, depois espelha alinhando bem o teu molde com o risco e conclui o restante do risco e do corte.
Então aqui eu já separei o sintético que eu vou trabalhar, já fiz o risco do molde bem bonitinho, como eu acabei de explicar para você. Aí você não precisa fazer isso no forro, tá? Você só faz essas marcações e corta na modelagem certinha no teu material principal, seja no tecido ou no sintético. Aqui para essa bolsa eu não vou usar estruturador, mas caso você queira fazer com estruturação, pode aplicar sem problema nenhum. Inclusive, se você tiver dificuldade para escolher materiais estruturadores, não conhecer muito, já tem uma aula aqui no meu canal sobre costura criativa, onde eu te apresento vários tipos de materiais para você aí escolher com quais vai trabalhar. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Já fiz todas as marcações de centro e já separei um pedaço de forro que eu cortei grosseiramente. Eu estou utilizando o bagum. Que eu já separei 2 cortes de sintético também, com aproximadamente 8 por 6. Se quiser, pode trabalhar com alça pronta. Eu recomendo a alça de 3 centímetros e aí é só cortar 2 pedacinhos com 8 centímetros cada. Para o canal do zíper, então, eu cortei uma vez seguindo a modelagem e aí já aproveitei e já dividi ele ao meio, que é exatamente onde eu vou fazer a aplicação do meu zíper. Aí o forro eu corto grosseiramente com um pouquinho de sobra. Já separei também aqui o meu zíper e, claro, o puxador. E para me ajudar na produção, eu vou utilizar a fita dupla face. Essa fita você encontra lá na Personal Art também. Não é uma fita dupla face de papelaria, ela é específica para costura criativa. Ela é bem mais forte e ela tem a largura de 7 milímetros. Perfeita para quem trabalha com sintético e usa a técnica do virado para costurar. Inclusive, eu vou fazer essa primeira parte da bolsa usando essa técnica. Para quem não conhece, a técnica do virado é uma técnica que a gente substitui algumas etapas de costura por colagens. Então, é uma técnica muito adequada para quem trabalha com sintéticos. Dá para fazer com cola de contato, mas eu vou fazer com a fita dupla face para agilizar a produção e também porque eu tô ruim no pulmão, tô bem mal e quero evitar ficar respirando ali o solvente da cola. Caso você esteja fazendo uma necessaire, esse pedacinho de sintético vai ser somente ali um puxador que vai auxiliar na hora de abrir e fechar o zíper. Então é só você tirar a película das duas laterais, juntar elas lá no meinho da tua peça, como eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, e não precisa se preocupar. Mas caso você esteja fazendo essa peça com o intuito dela ser uma bolsinha transversal, é interessante que você dê um reforço nesse pedacinho de sintético, porque além de ser um puxador, ele também vai servir como um suporte da alça. Vai ser nesse suporte que vai ficar preso ali o suporte da alça da tua peça, então é interessante reforçar ele. Para isso você pode usar ali no miolinho desse sintético um pedacinho de fita de reforço de alça, ou então ao invés de fazer ele simples como eu estou mostrando para você, somente uma, duas camadinhas de sintético, duplicar ele, deixar ele mais espesso, para realmente deixar ele mais resistente. Aí você precisa fazer 2 unidades. Como eu te disse, você pode aderir a um estruturador aqui no avesso da tua peça, então pode utilizar o estruturador da tua preferência. Aqui eu vou fazer 100, então eu só vou passar algumas camadinhas de fita dupla face para poder aderir ao meu sintético no meu forro e poder levar isso para a máquina de costura com mais segurança e garantir que o meu forro não vai ficar ali andando enquanto eu manuseio a peça. Então eu colo avesso com avesso e depois passo uma costurinha de segurança em toda a volta para prender definitivamente todo mundo junto. Agora aqui onde vai ser aplicado o meu zíper, eu vou pegar novamente com a minha fita dupla face e vou aplicar uma camadinha dela bem rente às laterais. Essa fita tem 7 milímetros, então eu vou usar a própria largura da fita para fazer uma dobrinha, uma bainha no meu sintético. Inclusive é essa a técnica do virado que eu falei para vocês, onde vou virar o meu sintético, fazer uma dobra nele utilizando cola e assim eu reduzo uma etapa de costura. Então eu vou usar a própria largura ali da minha fita para me guiar e fazer essa dobra bem bonitinha. Depois disso eu posso vir com o meu martelo de sintético e dar leves batidinhas para assentar o meu material e deixar o acabamento mais bonito. E aí eu venho com uma nova camada da mesma fita, vou aplicar em cima dessa dobra que eu acabei de fazer, e aí eu vou usar ela como margem para fazer a aplicação do meu zíper. Se o teu zíper tiver lado direito e avesso, como o meu tem, cuidado para deixar o lado principal do zíper, então ficar virado para o mesmo lado, do lado principal do teu sintético. Então é avesso do zíper com avesso do sintético, direito do zíper com direito do sintético. E você vai repetir esse processo dos dois lados do teu canal do zíper. E cuida para deixar a borda do teu zíper bem alinhadinha com a borda do teu virado, com aquela bainha que você dobrou. Ó, tenta deixar ele bem alinhadinho do começo ao fim, porque aí você consegue um acabamento mais bonito. E agora presta atenção, pega o teu forro, aqui eu estou utilizando o bagum, então ele tem lado direito e lado avesso, com o lado principal, o lado direito virado para cima, você vai jogar o teu canal do zíper também com o lado principal dele virado para cima, e tentando deixar essa lateral aqui do teu forro alinhada com essa lateral aqui do zíper.
Eu já gosto de deixar o forro cortadinho um pouquinho maior com sobra, porque assim eu consigo visualizar com mais facilidade onde que o meu forro tá pegando lá pela parte de trás. Então aqui eu consigo ver direitinho, ó, que o meu forro vai pegar ali na minha costura. Então, ó, os dois materiais estão virados com o lado principal para cima, só que o sintético tá virado para um lado e o forro tá virado para o outro. Mas eu vou passar uma costurinha aqui, ó, bem rente ao meu sintético para fazer o fechamento do zíper, e aí eu já pego todos os três materiais: sintético, zíper e forro. Então vai lá, passa a tua costura bem bonita de pesponto rente ali ao teu zíper e automaticamente você vai costurar então os três materiais juntos. Aí é só você rebater, desvirar o teu forro para o lado principal, para o lado correto, e aí sim, eu passo uma costurinha nas laterais que ainda estão abertas para assentar, né, prender o forro no sintético principal, e aí eu posso remover todo o excesso de forro que está sobrando. Obviamente faz isso dos dois lados do teu canal do zíper. Que já tô com os meus dois suportes de alça prontos também, que eu dobrei ao meio e passei uma costurinha na base só para prender eles bonitinho. Aí eu acabei esquecendo de te avisar, mas é importante que você faça a aplicação da tua etiqueta antes de fazer a colocação do forro, tá? Então aqui eu já tô com a minha etiqueta colocada, já apliquei o meu forro aqui no avesso, como eu te mostrei, passei uma costurinha de segurança para prender todo mundo junto, só depois é que eu vim e refilei o excesso do forro, e aí já vim e fiz a aplicação do meu vivo plástico. O vivo é opcional, você pode fazer com ou sem, mas ele ajuda a dar contorno e dar formato para a peça. Aqui no meu canal já tem uma aula detalhada sobre a aplicação de vivo pronto, vivo plástico e também de vivo forrado. E você vai fazer a aplicação somente nessas partes arredondadas e cuidando para deixar as pontas do teu vivo soltas. Então deixa ali uns 2 centímetros sobrando. Nessa peça eu exagerei, deixei mais de 3, não precisava. Uns 2 centímetros está mais do que bom. E aí você vai fazer um cortezinho em 45 graus desse jeitinho aqui para poder empurrar a ponta do teu vivo para fora da tua peça, desse jeito como eu estou mostrando para você aí no vídeo. A gente quer que as pontinhas do vivo fiquem para fora do corpo da nossa bolsa. Pode passar inclusive uma costurinha de segurança prendendo as pontas desse jeitinho aqui, para garantir que depois elas não vão atrapalhar na costura de fechamento da peça. Esse aqui vai ser o resultado, ó. Mas não corta esse excesso agora, a gente vai cortar esse excessinho de vivo só depois, que é para não correr o risco dele soltar e a gente acabar errando e costurando ele para dentro da peça. Aqui o canal do zíper já está costurado, já coloquei o meu cursor, já removi ali o excesso de zíper para os dois lados, e agora você precisa comparar para ver se a largura do teu canal do zíper está exatamente da mesma largura que a base do corpo da tua necessaire, porque na hora da colocação do zíper pode dar diferença. Se o teu canal do zíper estiver mais largo, pode ajustar, mas no corpo da peça você não mexe. O comprimento do canal do zíper você também não pode mexer, só pode ajustar na largura, porque ele tem que encaixar aqui na base da tua bolsa. Já aproveita e já aplica os teus puxadores com uma costurinha de segurança bem centralizados ali com o teu zíper. E agora você vai juntar direito com direito, parte principal com parte principal do corpo e do canal do zíper da tua peça. Lateral com lateral, bem centralizado e bem alinhadinhos. Primeiro prende com um clipezinho e você vai passar uma costurinha prendendo essas duas laterais com margem de 1 centímetro. É bem importante que você lembre desse detalhe, que não é um pé calcador, tá? De máquina. A margem é de 1 centímetro. E depois dá acabamento com viés da tua preferência. Aqui eu estou utilizando o viés bonão, que é só abraçar a margem de costura e passar uma costurinha. Esse aqui vai ser o resultado. O viés bonão é legal porque para dar acabamento nele é só você dar uma queimadinha, ele já sela e para de desfiar. E aí para dar acabamento você pode jogar essa parte da margem de costura que tá com o viés bonão ali aplicado para baixo e passar uma costurinha aqui, para segurar toda essa parte interna aqui viradinha para baixo e melhorar o acabamento da tua peça. Esse aqui vai ser o resultado. Depois disso feito, pode juntar essas duas costuras bem alinhadinhas para poder centralizar e achar o meio ali do teu canal do zíper. Dá um piquezinho para marcar dos dois lados. E agora é só juntar marcação com marcação, centro com centro, canal do zíper com o corpo da peça. Abre o teu zíper para facilitar esse processo, clipa bem todo mundo bonitinho antes de levar para a máquina de costura e sempre começa alinhando primeiro os centros para depois ir distribuindo os materiais. Eu gosto de primeiro passar uma costurinha de segurança com aquele pezinho calcador mais estreito para colocação de zíper, para só depois fazer o fechamento com o pé calcador específico para vivo. Todos esses detalhes eu dou lá na aula sobre vivo para você. Aí sim, depois da costura feita, eu venho e removo aquelas pontinhas do vivo que ficaram ali para fora da minha peça e posso vir com o viés da minha preferência para dar acabamento.
Se você estiver começando na aplicação do Vivo, você me dá aquela conferida para ver se ficou bacana, se ficou bonitinho, ou se ainda precisa de ajuste. Você vai repetir exatamente o mesmo processo do outro lado. Não esquece de abrir o zíper para facilitar a tua vida. Na hora de costurar o viés de acabamento, eu gosto de utilizar de novo aquele pezinho estreito para colocação de zíper. Para mim facilita bastante o trabalho. E aí, depois de colocado o viés, é só desvirar a tua peça. Caso seja só uma necessaire, tua peça tá pronta. E para transformar essa peça numa bolsa, a única coisa que falta são as alças. Já tem uma aula completa sobre alça transversal aqui no meu canal, mas eu te ensino a fazer ela com a aplicação de mosquetão. Caso você queira fazer com mosquetão, eu recomendo que você coloque uma meia argola encaixada no meinho desses tirantes aqui nas laterais. Mas eu vou te ensinar a usar essa argola aqui maravilhosa, que se chama argola articulada. Tem de diversos tamanhos e também com diversos banhos. E para facilitar a minha vida, eu vou utilizar também essa alça pronta, porque eu acho que o carnaval tem tudo a ver com muito brilho, muito glitter e que ia dar um toque bem divertido para a peça. Então, eu vou pegar a minha meia argola articulada, simplesmente vou encaixar na alça que você já compra pronta, e aí é só encaixar ali nos suportes da alça que já estão colocados lá na peça. Quando acabar o carnaval, é só tirar a alça, utilizar ela para outra peça, que você já tem a tua necessaire prontinha para usar. Tanto essa alça de metal quanto a argola também são lá da Personal Art, viu? Mas como eu te disse, dá para fazer essa peça com ou sem a aplicação de forro. Mas claro que o material tem que ser adequado para isso. Então eu vou fazer essa peça utilizando o sintético silicone e a tela Tramex. E para demonstrar, eu vou utilizar um moldezinho menor, o tamanho mini, porque ele vai vir desse jeitinho aqui, ó. Como ele é um molde menorzinho, eu não precisei dividir ele tanto. Então, o molde número 1 vai vir dividido somente pela metade, então você vai ver que vai ter só uma marcação de dobra. Você vai espelhar e riscar dobrado somente aqui na base. E o molde do canal do zíper vai vir inteiro, não precisa dobrar nem nada, é só riscar e cortar. Então, para garantir que não tem erro, que vocês vão entender direitinho, eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, posiciona o teu molde bonitinho num lado só. Usa uma canetinha apropriada para o material para poder riscar. Risca preferencialmente pelo avesso do teu material, contornando toda a volta do teu molde e marcando bem bonitinho onde começa e finaliza a base. Agora você vai girar o teu molde e encaixar ele exatamente no mesmo risco que você acabou de desenhar. Então a base encaixa na base. E aí é só alinhar bonitinho e completar o risco antes de cortar o material. Então o tamanho grande e o médio vão vir daquele estilinho que eu mostrei para vocês, dividido em 4. Já o tamanho mini e pequeno vai vir assim, dividido pela metade. Para fazer os puxadores, eu vou utilizar novamente o próprio sintético ali do corpo da minha peça, que é o silicone. Para o canal do zíper aqui eu estou utilizando a tela, mas poderia ser exatamente o mesmo material, o silicone também. Então já risquei, cortei seguindo o molde e vou dividir aqui pela metade para poder fazer o encaixe do meu zíper. Aí eu sempre coloco o zíper com um pouquinho de sobra lá na modelagem, que é para poder facilitar na hora de colocar o cursor. E para esse material a gente vai trabalhar com a costura luva, a gente não vai trabalhar com virado. O que significa? Pega o lado principal da tua tela, do teu sintético. Aqui você vai escolher qual você quer trabalhar, porque a tela tem 2 lados. Os 2 são bonitos, então você escolhe qual que é o teu direito, qual que é o teu avesso. E você vai posicionar o lado principal, então o lado direito do zíper, que é o lado que tem a cremalheira, os dentinhos plásticos, encostando no lado principal do teu sintético. Se você estiver usando o zíper tratorado, ele funciona dos 2 lados, então você não precisa tomar esse cuidado. É só posicionar ali alinhadinho e passar a tua costura. Aqui é direito com direito, porque eu estou usando o zíper comum. Para os puxadores, novamente, eu vou vir com a técnica da colinha ali da fita dupla face. Vou passar uma camadinha em cada uma das laterais, dobro elas em direção ao centro, posso dar umas batidinhas e vou passar um pespontinho nas 2 laterais para prender todo mundo definitivamente. O sintético ele tem a tendência de soltar mesmo com a fita. Aí é só dobrar e passar uma costurinha ali na borda, como a gente já fez antes mesmo. Aqui no meu canal do zíper, então já passei uma costura prendendo todo mundo bonitinho. Esse é um sintético que não desfia, então não precisa dar acabamento nele. Agora então a gente só vai dobrar essa margem de costura lá pro lado contrário e vai passar um pespontinho aqui, ó, fixando todo mundo bonitinho e dando acabamento. Esse aqui vai ser o resultado. E obviamente esse processo precisa ser repetido dos 2 lados do teu canal do zíper. Fiz a aplicação do vivo exatamente do mesmo jeito que eu já mostrei para vocês, mas dessa vez sem a aplicação do forro. E não, eu não esqueci minha etiqueta, mas dessa vez a minha marquinha vai no meu cursor. Inclusive, esse cursor é feito pelo mesmo fornecedor que faz as minhas etiquetas. Já aprendi ali os meus puxadores centralizadinhos com o meu zíper. Fiz a conferência para ver se a largura do meu canal do zíper tá igual à largura ali da base do corpo da minha peça, e caso não esteja, vou ajustar. E agora o processo é o mesmo. Vamos juntar as laterais bem centralizadinhas, prender com uma costura de 1 centímetro,
fazer o acabamento com o viés boneon novamente, faz aquele pespontinho nas laterais para deixar o acabamento do viés boneon jogadinho para baixo e os tirantes virados para cima, faz a marcação do teu canal do zíper e aí é só juntar centro com centro, lembrando de clipar todo mundo bonitinho, deixando todo mundo bem alinhado e faz a costura valendo. Lembrando que como tem vivo, tem que ser fechado com o pé calcador específico para vivo e que as bordinhas do teu vivo precisam ficar jogadas para fora da peça desse jeitinho aqui. É só fazer a costura de fechamento, fazer o acabamento com o viés da tua preferência e desvirar a tua peça. E é isso, espero que você tenha gostado da aula. Não esquece, deixa uma curtidinha e um comentário aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal, lembra da prof que mesmo ofegante, quase sem conseguir respirar, tá aqui gravando conteúdo para vocês. Aproveita teu molde gratuito, costura muito e eu te espero lá no meu grupo VIP, hein? Beijos, não esquece, dá uma olhadinha em todas as informações que eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo. Beijos e bora costurar!